Que mais? Queria ouvir um pouquinho das pessoas agora. Enquanto eu vou comer amendoim. Tá todo mundo com a boca cheia, ninguém consegue falar, todo mundo mastigando. Queria ouvir outras reflexões a respeito disso tudo, ou qualquer outra coisa que vocês julgam importante. Vai, Lourdes. Eu tinha feito um apanhado, né? Porque eu peguei o livro dele também, da coleção completa, sobre totem e tabu, mas meu papel sumiu, desapareceu. Mas ele fala mais ou menos assim, que a questão do incesto, né? E aí volta na questão né, que a Kelly trouxe, né, da ancestralidade e tal, mas ele não é exatamente a ancestralidade dele, ele volta nos povos primitivos australianos, então assim, que do contrário que deveria ser, do que seria esperado, eles não praticavam incesto, aliás, era condenado com a morte, né? Não era só com a família, era com o clã, era do clã, então não podia se relacionar com mulheres ou pessoas do próprio clã. Era proibido. Essa questão aí tem um tabu, e tinha a questão do totem também, né? Então, assim, eu achei legal voltar na obra dele, né? Para dar uma olhadinha nessas coisas aqui. Mas eu tinha feito, porque tinha várias coisas que eu tinha colocado, mas sumiu. Conforme começou o nosso grupo, o papel desapareceu, eu falei, ok, vou concordar, né? Isso deve ter algum motivo. Mas, enfim, é isso. É interessante, né? Porque essa questão que ele fala nossa, fugiu, do incesto, né? Essa questão, essa obsessão que ele tinha, né? Nesse filme acho que não fala muito, acho que eu já vi em outros filmes, né? Como ele era muito ligado à mãe, essa coisa toda. Então foi mais ou menos, mas agora exatamente o que eu tinha anotado eu não sei porque o papel desapareceu. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu fico imaginando o quanto a personalidade do Freud era enigmática, né? Ao mesmo tempo que rica em ideias, mas ele devia, assim, a convivência com ele devia ser um mistério, porque ele, pelo que ele traz, pelo que a gente vê do documentário, ele era enigmático mesmo, né? Eu vi uma entrevista do Jung, acho que eu até mandei, não sei se mandei para Lourdes ou para Isilda também, ou mandei do grupo. O Jung era mais solto pelo que a gente via. Mas o Freud parece que ele era ensimesmado, né? Parece que ele era voltado muito para ele, muito para as ideias dele, né? Tanto é que quando ele começou a estudar essa teoria, ele se afastou como estudante, ele não se reunia com a família, ele não tinha amigos, né? Então eu penso que devia ser uma pessoa até mais ou menos solitária nesse sentido, né? Porque de uma inconsciência que poucos alcançam, né? Então ele tinha realmente que trocar esses conhecimentos e essas descobertas dele, mais ou menos com pessoas que estavam na mesma vibe, porque se ele ia discutir isso com a esposa dele, não dava, né? Com o pai, muito menos. Então, por isso que eu creio também que ele começou nessas trocas de correspondência, de confidência com essas pessoas, né? Porque ele estava no nível de consciência, mesmo para a época, que não era qualquer um que alcançava. Tanto é que ele teve aula com Charcot, ele teve contato com o Jung, o próprio Jung, né? Com esse Fliess aí, que não era psicólogo, né? Mas trocava conhecimento com ele. Então eu acho que fica difícil para uma pessoa com esse nível de consciência
realmente encontrar alguém que alcance, porque a gente vê, eu tiro uma base por mim. Eu não sou nenhum Freud, estou muito longe disso, não sou Jung, mas tudo que a gente tem estudado aqui, e a gente já está há alguns anos juntos já, né, Vitor? Não dá para a gente conversar hoje, eu vejo, com pessoas que não conhecem esse universo. Porque não entende, porque acha que é tudo balela, que é tudo bobagem, né? Então, eu às vezes me recolho mesmo, eu não troco ideia, porque o nível de consciência é outro, não tem como, né? Não dá nem para trocar. Às vezes você vai colocar algum aspecto, né? A não ser que você esteja trabalhando com paciente, aí é diferente, né? Mas se você for trocar com uma pessoa comum que eu digo, que não conhece a teoria, que não conversa como a gente conversa e que não tem essa troca como a gente tem, fica muito difícil a troca de informação. Então eu acredito que para esses vultos aí, eu acho que era muito difícil mesmo, por isso também que eles se restringiam dentro do grupo de pensamento deles. Mas é interessante como tudo nasce do próprio indivíduo, né? Dessa dificuldade que ele teve, né? De repente aquilo emergiu de uma tal forma e que ele esparramou para todo mundo, né? Porque se não fosse isso, a gente não, né, não teria... Vai saber, né, como é que a gente estaria, né? Como é legal, assim, esse olhar para dentro, né? Esse voltar para dentro, olhar para a nossa história, para as nossas coisas e trazer... E ter a coragem de trazer para fora também, né? Porque se não tivesse tido coragem... E como foi é que as coisas para ele foram mais difíceis também, né? Ele era ele tinha muitos irmãos, né? Então para ele era difícil. Já o Jung teve uma fase mais fácil. Se não me engano, entre ele e a irmã foi um certo tempo, não foi tão, era acho que tão próximo. E a família dele privilegiava o estudo dele, então deixava ele mais, criava toda uma condição para ele poder estudar, para ele poder fazer as coisas. Com o Freud era diferente. O Freud teve que ir lá, ele teve que batalhar desde sempre. Então, desde a questão de casas, que é a questão dele, né? E assim, outras contribuições que ele trouxe também, né? O estudo com a cocaína, com a ampliação de consciência, né? Depois, então, assim, a hipnose, enfim, acho que da Associação Livre de Palavras, eu não lembro se é dele ou se é do Jung, acho que é do Jung, Associação de Palavras, mas, enfim, essa coisa, né, essa coragem de você ir para dentro, trazer, né, externalizar, e assim, e é legal também quando ele fala, né, que teve uma época, naquela a questão do nazismo, que ele fala, bom, já evoluímos, não? Se fosse uma época anterior, ele seria eu que iria para a fogueira, hoje são os meus livros, né? Mas ele quase foi capturado, ele precisou fugir, né? Porque senão ele ia ser pego pela questão do nazismo, porque ele era judeu, né? Mas eu acho muito legal. E assim, é o mais legal ainda, que eu acho que é como as religiões, eu fazendo um comparativo assim. Não dá para você dizer que essa é melhor que aquela. Porque você vai olhando, você fala, nossa, isso aqui é tão legal, puxa, mas isso aqui também é. E é uma coisa que parece que vai complementando a outra, né? Então não tem essa é boa, aquela não é. Parece que realmente é tudo algo que vai evoluindo mesmo, uma vai contribuindo com a outra e vai levando para frente, né, de alguma maneira. Assim que eu vejo também essas forças, né, da psicologia, behaviorismo, psicanálise, né, a humanista, enfim, a transpessoal, a integral, agora está indo para a integral, né? Enfim, é muito legal isso. E ter essa coragem, né? Interessantes, cara. Desculpa, Vitor, que a Luísa está falando. Eu estou ouvindo ela falar, eu estou pensando assim. O Freud trouxe essa questão do inconsciente, né? Que até que a gente faz faculdade, você fica imaginando o que é esse inconsciente, né? E eu estou pensando assim, a força que isso tem, porque naquele pequeno filminho que mostra do Charcot trazendo a mulher na cadeira de rodas, ali não mostra. Mas quando eu assisti, eu fiquei impressionada, porque ela estava sentada ali e ela não andava. Ele fez ele hipnotizou ela, né? E começou a mexer com partes do corpo dela, né?
Por exemplo, pegar aquela paralisia, mais ou menos isso que eu me lembro. A paralisia das pernas, ele passou para o braço, ele deixava o braço dela duro, dava comando para ela deixar o braço normal, tirou ela da cadeira, ela andou, quando ela saiu da hipnose, ela caiu de novo na paralisia. Então, olha a força que o nosso inconsciente tem. E que a gente não se dá conta. E para mostrar uma coisa super importante que é assim, né? No estado de consciência dito ordinário ou de vigília que a gente vive aqui agora, nesse momento, ele é um estado muito superficial, muito, como é que se fala? É denso. E isso, com certeza absoluta, nos coloca na possibilidade de não estar integrado, religado em todos os aspectos da nossa interioridade, na nossa individualidade como essência do religare. E com certeza absoluta, isso vai fazendo com que as resistências mais facilmente consigam se manifestar. Então, quando eu, de uma certa forma, como no caso lá desse episódio que a Rita está trazendo, da história lá da paciente do Charcot, era exatamente isso. Havia uma vantagem, né, mesmo que pequena, em se manter paralisada. Por isso que, muitas vezes, até o próprio Léo Matos brincava, pelo menos eu aprendi isso com ele, não é que obrigatoriamente tenha nascido lá com ele, mas eu, Vitor, aprendi isso com ele, que ele dizia assim, às vezes o processo de causa de um sintoma, de um problema psíquico ou fisiológico, ou físico-psíquico da pessoa, ele não está naquele estado de consciência que ele se manifesta. Eu preciso ir para o estado de consciência onde aquilo originou-se. Por quê? Porque nesse estado aqui que nós nos encontramos agora, eu só estou no processo da resistência. Mas a causa não está colocada nesse estado de consciência. Ela pode ter sido colocada num estado mais ordinário ou num estado mais ampliado de consciência. Se eu resolver única e exclusivamente no aspecto material da palavra, neste que nós chamamos vigília, aqui, ou estado ordinário de consciência, com certeza absoluta vão ficar sintomas e resquícios a serem trabalhados, porque você não foi na causa da situação. Então, não adianta única e exclusivamente a pessoa só falar a respeito daquela situação que ela vivenciou. Isso é só um caminho de conexão e religare para o problema, para o trauma, para a situação que, de alguma maneira, está originando a dor, o desconforto, tânatos e etc. e tal. Pulsão de morte, e assim, se a gente quiser chamar, porque a gente está trabalhando pela visão freudiana. Mas, com certeza absoluta, a situação está originada numa outra instância psíquica. E aí precisamos ajudar esta pessoa a ser levada para esta outra instância psíquica para conseguir trazer o transtorno ou o trauma e superá-lo. É claro isso? Muitas vezes a gente gasta anos numa terapia em blá, 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 e não resolve absolutamente nada. Ninguém aqui está dizendo que a fala não seja importante, ok? Não é isso. Mas ela só é um recurso para poder fazer acesso a esse conteúdo. Gastar horas de terapia, sentado numa cadeira, né? Falando, a gente só está mexendo com as questões do aspecto existencial ou psicodinâmico. Como ficam as estruturas perinatais, as estruturas intrapsíquicas, as estruturas sombrias, do inconsciente mais profundo. Se a gente não lida com sonho, vai lidar com o quê? Com mandala? Se não lida com mandala, vai lidar com o quê? Com arte? Vai mexer com a dança circular sagrada, com a poesia. Então, cada escola e cada pessoa tem uma vertente onde ela pode fazer conexão com aquilo que há de mais profundo nela mesma. E vamos lembrar que o nosso ponto de partida é o que nós estamos estudando hoje, o poder do encontro, Roberto Crema, ok? Só para a gente não perder a nossa base e achar que a gente está divagando, né? Não tem o que fazer, não. E ele brinca com essa questão, ele está falando a respeito disso. O próximo capítulo que a gente vai entrar no próximo mês está falando a respeito dessa situação toda. Como a gente traz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a arte. Então, assim, a arte é manifestação de expressão.
Se eu vou ler Clarice Lispector, porque tem muito a ver com os aspectos da psicanálise, é por isso que eu estou citando ela nesse momento, a gente vai assistir um documentário dela, tá? É assim, é muito... E são umas das poucas imagens que se tem gravadas para televisão, né? São 30 minutos de documentário, é curtíssimo e fica parecendo que ela está muito no momento embotada, envolta, porque ela era estrangeira, né? E assim, envolta para aquelas questões ditas interiores, e aí com aquela fala difícil daquele português naquele momento, né? Da linguagem dela, verbal, e também em outras horas tão presente, tão autêntica e autoridade naquilo que ela está expressando, que você fala, nossa, que estados de consciência será que ela está vibrando nesse momento? É um surto? Para aquele que enxerga patologicamente falando, vai dizer, há patologias aí. Por isso que ela é tão amada e desejada pelos psicanalistas. Você vai conversar com um psicanalista, a primeira coisa que ele te pergunta é quais livros que você conhece da Clarice Lispector. Pelo amor de Deus. Fora que junta Clarice Lispector e Maísa, meu mundo caiu, né? Pelo amor de Deus, tá? Mas, ok, gente, é só uma questão de... Por quê? Porque fala exatamente dessas questões ditas sombrias. Não é que elas não precisam ser trabalhadas e trazidas à tona, mas é só um nível de consciência que está manifesto naquele momento. Quando o Freud propõe a possibilidade do livre pensar, né, onde o paciente está ali deitado, naquela posição de divã, olhando para o nada, mentira, né, gente? Porque quem conheceu o consultório dele em Londres, era assim, gente, não tinha espaço na parede para pendurar mais nada, que era lotado de coisa. Então, essa coisa de que tem que ser o mais clean possível, mais vazio, não sei de onde esses psicanalistas tiraram. Porque você vai lá ver a casa dele em Londres, onde ele morreu, inclusive, que virou museu, né, Sigmund Freud, é exatamente isso. É assim, a sala, o setting terapêutico ali onde ele atendia, era rico de detalhes. E detalhes de todas as culturas possíveis e imaginárias, por onde ele havia passado ou que ele tinha colecionado da família e do que os pacientes, de uma certa forma, trouxeram para poder compor o consultório dele. Mas tá, então eu estou olhando para esse espaço vazio e aí eu começo a deixar vir à tona a possibilidade daquilo que mora no meu consciente e inconsciente. E aí o termo complexo não é dele, é do Jung. Tudo bem? Complexo consciente e inconsciente. Não é freudiano, deixo aqui bem claro para a gente não fazer bobagem. Mas a manifestação começa a ser baixar as resistências da consciência para que o inconsciente possa se manifestar. Então, só existiam dois tipos naquele período do Freud para adequar o indivíduo à sociedade. Ou um superego extremamente austero, exigente, juiz mesmo de direito, de todos os direitos e deveres, nesse sentido, para abafar as pulsões idianas, e aí controlar um ego adequado e aceito para a sociedade, ou se submeter a um processo psicanalítico 5 vezes por semana e tendo muita grana para poder gastar toda a sua fortuna no processo psicanalítico, porque era caro, aliás, é até hoje. Você vai fazer com um psicanalista de data da sociedade, pelo amor de Deus, vai para lá de 2, 3, 4 mil reais uma consulta. Imagine isso. Então, pensar uma possibilidade nas situações atuais, quem é que pode fazer um processo chamado analítico? Primeiro, para a gente começar a pensar. Outra, um processo analítico pode levar mais de 50 anos e não vai se chegar a grandes possibilidades, é apenas um galgar de um processo de conscientização do dito inconsciente. E aí, como eu adequo este indivíduo, no bom sentido da palavra, para a vida dele aqui agora, para a sociedade onde ele se encontra, mas não no sentido de colocá-lo dentro de uma caixinha de um padrão, mas para fazer ele apto, agindo e reagindo perante as situações em que a sociedade permite nesse momento. Ao invés de tomar chá como é que se fala, na casa, lá nas noviças, vai para a sessão de psicanálise. Mas aí também não se vive absolutamente mais nada, né? Porque é só uma investigação compulsiva do processo dito inconsciente. Só que nós estamos numa existência para experimentar coisas.
Como nós sabemos, a consciência, ela tem várias camadas, se assim nós pudermos usar em analogia, de manifestação, da mais sutilizada, aquela que abarca aspectos extremamente íntimos e individuais, né, da própria alma, da consciência mais sutil, as ditas materiais. E se eu ficar única e exclusivamente escarafunchando o processo inconsciente para torná-lo consciente, eu não posso absolutamente mais nada na vida. E nós estamos aqui para vivenciar, para experimentar. Por que você está falando isso, Vitor? Porque a psicologia transpessoal está embasada nas tradições. Para a gente não achar que estamos falando bobagem. Nas tradições, seja ela qual for. Então, que eu esteja de acordo com a tradição, nem que seja o agnotismo, para que eu possa, de alguma maneira, experimentar e vivenciar todas as potencialidades do aqui e agora. Da consciência bege, material, concreta, que só existe isso aqui, nada mais interessa, depois que morrer, morreu, até logo, não sobra mais nada, tudo bem? Ou aquele que, de uma certa forma, acredita na possibilidade da consciência viajando no tempo e no espaço, seja pelas tradições hinduísta, a shintoísta, a budista, a cristã, que era assim, que depois do concílio que foi retirado, não é? Então, portanto, o espiritismo também, né? Que aí era por interesse dos homens, não era por aquilo como o cristianismo foi fundamentado. Ele falava dessa possibilidade. Então, quando nós observamos e analisamos essas questões todas, como a gente consegue traduzir esses elementos para o nosso dia a dia? Mas por que estudar Freud? Ou pelo menos revisar em algum momento da existência, para lembrar que ele trouxe esses aspectos importantes. Ele foi o primeiro a mexer com esses conteúdos ditos inconsciente individual. E como é que eu posso fazer o religário do indivíduo, do inconsciente, ou da consciência mais profunda, se assim nós quisermos chamar, individual, na consciência planetária, universal ou mesmo cósmica? O indivíduo não tem nenhum lugar de moradia em si mesmo, um ego estruturado. Como eu posso abrir canais para poder fazer com que ele transcenda? Ele está mais vazando do que qualquer coisa. Então, precisa dar primeiro um acolhimento, um lugar, uma manifestação de um espaço onde ele possa perceber que ali é o locus dele neste momento, e, a partir disso, poder ir começando a criar as condições de viagens, né, de consciência, para que ele possa expandir ou oprimir a própria consciência, mas saber que tem esse lugar específico psíquico onde ele pode voltar a cada viagem. E aí dá para começar a brincar com a estrutura dos 9 dragões que a psicologia transpessoal tanto fala, da noite escura de cada um de nós. Quando nós não dormimos, e eu sou expert nisso, porque eu muitas vezes tenho insônia, inclusive esta noite passada, mais uma noite vivida em claro, é começar a observar quais são os elementos que aparecem na nossa consciência naquele momento. Porque única e exclusivamente dizer, olha, são os espíritos que estão perturbando, até pelo lado positivo da palavra, você tem uma lição, uma tarefa, precisamos do seu ectoplasma para poder ser beneficiado em prol de toda a humanidade. Ok, ninguém está negando isso, mas é querer colocar única e exclusivamente toda a responsabilidade fora da nossa consciência. E isso não é uma realidade. Claro que eles também fazem uso disso, ninguém está negando. Mas não é única e exclusivamente só essa questão que faz com que a gente acorde 2h30, 3h da manhã. É começar a observar como a gente está lidando com as nossas próprias resistências, com as nossas energias psíquicas. Por exemplo, energia de raiva, força propulsora para agir. Energia de amorosidade, do cardio. Essa dourada que eu brinquei hoje no exercício inicial e de um tempo para cá venho utilizando bastante nos nossos trabalhos de centração, de aterrissagem, para a gente começar a nossa discussão. Porque essa energia é a propulsora, é a primária que faz com que todas as outras possam ser derramadas e dissolvidas ao longo da nossa manifestação aqui e agora. Quais as partes sombrias que a gente não quer enxergar e que ficam nos perturbando aí ao longo da nossa existência, a gente diz, agora não, joga para debaixo do tapete, 3h da manhã vai acordar.
para poder trabalhar. Ué, não quis trabalhar, trabalhar agora. Então, não tem ninguém aborrecendo, está tudo quieto. Não tem nenhuma cracatua cantando lá, berrando lá fora do lado da janela, né? Só às 4h30 da manhã que aqueles pardal desgraçados começam lá a gritar, né? Para não saber que o dia vem chegando. Vontade de abrir a janela e dar um tiro na cabeça de um pardal daquele. Ele está acordando, a gente não dormiu, né? Desgraça. Né? Como se o pardal fosse o responsável, gente. Também não é. É só para poder dizer, olha como você está fazendo proveito ou não do seu tempo com aquilo que tem mais sentido e significado para você aí agora. E esse você que eu coloquei não é no sentido ególatra da palavra, é no sentido de consciência mais profunda que pode se manifestar. Vai fazer mandala 3 horas da manhã. É isso que eu ia falar. Eu já falei na minha casa que, assim, o dia que eu acordo de madrugada, gente, 5 horas da manhã eu já estou aqui no consultório, tá? Que aí eu pego meu carro e falo, como eu não posso passar aspirador lá, porque eles vão ter um chilique, né? No meu quarto, ligar a máquina de lavar roupa, etc. Então eu tomo banho, faço a barba, me arrumo e venho para o consultório, gravar vídeo, gravar podcast. Chego aqui 5 horas da manhã tranquilo, né? Vejo o sol nascer aqui da janela, é tudo bonito. Pelo menos tomo proveito de um jeito melhor com a consciência. Não ficar lá rolando na cama debaixo daquele mosquiteiro tenebroso, né, cheio de mosquito lá onde eu moro. Gente, é uma selva, né, uma floresta amazônica ali, tá? Do lado da Granja Julieta é isso, né? Do Rio Pinheiros só pode dar essas coisas mesmo, né? Dá para perceber que nessa fala verdadeira, porque sou eu, Vitor, manifestando, olha quanta inconsciência e consciência tem nisso. Quanta força propulsora para agir instintiva e quanta energia de Thanatos, morte também se manifestando. E como eu estou precisando de terapeuta hoje, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que eu estou vendo aqui na minha janelinha, eu quero a opinião de vocês a respeito disso agora. Vai, Lourdes, você é a primeira. Caramba! Tá. Eu tenho feito isso, né? Quando eu tenho insônia ou quando alguma coisa me incomoda, eu estou fazendo mandala e estou fazendo uma espécie de diário. E é muito legal porque, assim, eu percebi que realmente isso, de alguma forma, influencia as pessoas que a gente atende, né? Porque, que nem a Claire estava falando na questão do sonho, né, no começo, não precisa muita elaboração, né? É olhar, né, primeiro devolver para a pessoa, o que isso significa para você, né? Sonhar com isso ou com aquilo, o que significa tal. E assim, eu não posso pôr aqui, não é, né, não dá para pôr, mas tem coisas incríveis acontecendo, incríveis, né? Uma paciente minha falou, e o mais legal é assim, mas é muito sem pé nem cabeça, eu não queria nem contar. Ela contou um sonho de uma amiga dela, né? Que a gente chegou num lugar assim, né? Que nem eu acreditei, porque eu fiquei assim, né? Mas eu senti que o que é mais importante de tudo isso é que eu fiz para mim. Não fica mais uma coisa de, olha, faz aí, porque eu li, porque né, alguém me contou, enfim, não. Eu fiz o meu próprio laboratório em mim, eu estou experimentando isso, então isso fica. Não é só que é verdadeiro, isso fica. Você passa, né, por outros canais, né? Então, o que eu sou, né, agora que você estava falando, que eu ia falar é isso, é realmente fazer mandala, né? Fazer entrar nesse outro lugar, realmente sair da mente, porque se fosse uma coisa só de falar mesmo, a terapia fosse só uma coisa de falar. Tem gente que está em terapia realmente, eu conheço pessoas 10, 15 anos e, né, não sei o que está fazendo lá, mas enfim, ok, não é, né, da minha conta também. Mas eu acho que é isso, né, lançar mão de outros recursos, né, de outras possibilidades. Para mim está sendo fantástico. Essa questão do sonho. E aí outra coisa que é muito legal, a pessoa fala assim, mas sonho, eu não sonho. Eu falo, não, você sonha, você só não lembra. E aí passa tipo uma semana, nossa, Luz, estou sonhando demais, estou sonhando. Aí eu também falo, gente, eu não sabia que era tão rápido assim, né? A coisa hoje em dia está muito rápida também. Então parece que é uma questão de estímulo, né? E aí de prestar atenção mesmo, né? De pôr foco naquilo. E aí eu queria contar também uma outra coisa assim que, gente, esse livro é maravilhoso, tá? Histórias lindas de morrer, daquela médica paliativista
Ana Cláudia Quintana Arantes, que é essa questão da consciência. Então, assim, elas são várias historinhas de pessoas que estão próximas da morte, então ela faz, né, a medicina paliativista, que é ajudar a pessoa a morrer, não estender mais a vida da pessoa como era feito antes. E então tem uma delas, assim, que chega um senhor já com uma idade avançada, eu não lembro, acho que ele está com câncer, e ele está inconsciente. Então ela tem um protocolo de assim, todos os pacientes, conscientes ou não, todos os médicos ou os atendentes têm que explicar o que eles vão fazer com a pessoa, porque ela diz que os 2 últimos sentidos que abandonam o nosso corpo é a audição e o tato. Então, tudo que for fazer com eles é para avisar, para contar e para tocá-los com delicadeza. Então, esse senhor tá já inconsciente, e então tem uma médica cuidando dele, não é a Ana Cláudia, tem uma médica cuidando dele, e ela faz tudo isso que a Ana Cláudia pediu. E teve um dia que eu não lembro como é que foi, ela entrou no quarto e ele falou champanhe, ela estava conversando com ele, tal, hoje vamos fazer isso, tá? E ele fala champanhe. Então, para resumir, assim, o que era? Primeiro que ela ficou assustada, né, porque ele estava inconsciente, e de repente ela descobriu que assim, era o aniversário de casamento dele com a esposa. E aí ela reporta para a Ana Cláudia, aí ele começa a falar com ela, né? E aí ela reporta para a Ana Cláudia e ela pede para que a nutricionista providencie um champanhe, né? Sem álcool e tal. Aí ele recobra a consciência, ou seja, né? O olhar, essa atenção, né? Com a pessoa nos traz para a vida, ainda que seja para morrer, né? Então, e aí assim, então ele faz lá uma declaração de amor para a esposa, eles fazem essa comemoração e depois ele morre. E ela fala: você morre diferente, você morre em paz. Então, viver e morrer, né? Realmente a vida faz parte da morte e a morte faz parte da vida. Eu acho que é realmente essa pausa, né? Inspirar, pausa, expirar, né? Eu acho que é isso. Então, é assim, o que eu queria colocar, assim, né, sugerir para todos essa consciência, né? No todo. Então, não é só né, não é só porque eu estou acordado ou porque eu estou dormindo, mas é estar consciente na vida, na morte, no acordado, no dormindo, no despertar, enfim. É isso, essa é a minha sugestão. Obrigado, obrigado. Queria ouvir outras sugestões, faltam 7 ainda. Vai, Zilda, o que você sugeriria para um paciente assim? Não está dando para ouvir. Então, o microfone está fechado. Não dá para abrir. Não dá, daqui também não dá. Posso falar, Vitor? Fala, o que você sugeriria para um paciente assim, Rita? Hoje, no nível de consciência que a gente se encontra, né? Quando se fala de morte, e a gente já falou sobre isso no encontro passado, a gente tem falado muito sobre isso, né? Que nós não estamos preparados e nem recebemos educação para morrer, né? A gente não recebe essa educação. O que a gente recebe é uma educação do medo, né? Principalmente de que a morte é feia, de que a morte deve causar medo, né? E mesmo dentro do espiritismo, a gente não recebe muito essa orientação. E o que a Lourdes falou, eu concordo plenamente. Eu já li um livro dessa médica, fiquei encantada com o que ela conta, né? Do trabalho que ela realiza com as pessoas que estão para se desligar. E eu acho que no momento em que a pessoa está partindo, não precisa ser uma coisa gelada, né? Ah, tá partindo, morreu, acabou. Eu acho que é nesse momento, da mesma forma, quando você chega, tem todo um ritual para você chegar, eu acho que no momento de você partir, eu acho que você também tem que ter esse acolhimento, né? Você é acolhido quando você nasce, pelas mãos dos médicos, pelas enfermeiras, pela mãe. Hoje em dia mudou esse negócio do parto, tem o parto humanizado, que a criança já nasce no colo da mãe, na água,
você pode ver no YouTube, é uma coisa completamente diferente. E da mesma forma, eu acho que no momento da partida também precisa existir esse amor no desligamento. Porque é amor mesmo que você vai dispensar para a pessoa, né? Porque, afinal de contas, foi uma pessoa que passou pelo planeta, ela veio por algum propósito, ela trouxe, ou bem ou mal, a sua contribuição, né? Essa pessoa tem família, ela tem entes queridos, né? E muitas vezes, até por circunstâncias, ela vai morar na rua, não tem esse aparato todo, mas merece o carinho e o amparo na hora desse desencarne, né? Eu lembro que eu conversando uma vez com duas freiras que apareceram lá no consultório, e a gente entrou numa conversa dessa, né? E ela falou que ela trabalhava de voluntária numa instituição, e ela acompanhou o desencarne de uma pessoa, e essa pessoa não conseguia desencarnar, né? Acho que era uma senhora. E antes mesmo de saber, de conversar, de ter esse negócio, eu falei para ela, falei, muitas vezes a pessoa não consegue desencarnar porque ela tem alguma coisa que ela não resolveu ainda. Ela não consegue partir. E ela falou, pois foi isso mesmo que aconteceu, porque essa pessoa, ela tinha uma questão de desafeto com o filho e ela não conseguia se desligar. Até que essa freira chamou esse filho, ele concordou em vir, né? Conversou com ela e ela foi no outro dia embora. E ela já estava há muito tempo. Então eu acho assim que é até humanitário, né? Quando você ajuda alguém, de certa forma, a se desvencilhar desse mundo. E uma coisa muito interessante é agradecer esse corpo que recebeu esse espírito, né? Porque foi um corpo que carregou o nosso espírito 50, 60, 70, 80 anos lá que você tem que viver aqui. E assim, o japonês faz muito isso, né? É reverenciar esse vaso que te recebeu durante toda a sua vida. Então, eu acho que esse papel paliativo, que muito pouca gente conhece, né? Tem a tanatologia também, que acaba... até eu ter vontade de fazer esse curso, né? De tanatologia, porque eu acho que, da mesma forma que a criança é respeitada na vinda, o adulto, ou quem seja lá que for, na hora de ir embora, não se sentir sozinho, né? Eu me lembro que eu li um livro uma vez de uma enfermeira que ela falou que, no momento da partida de uma paciente, ela perguntou o que a paciente queria, ela falou, só segura minha mão. E naquele momento, ela segurou a mão da paciente e a paciente teve uma parada cardíaca e foi embora. Então, eu acho que no momento da partida, né, que um dia todos nós vamos fazer esse caminho, se a gente puder ter alguém do lado que segure a nossa mão, vai facilitar muita coisa, né? Olha, até agora eu ouvi coisas interessantes que podem me ajudar. Primeiro, me tornar consciente de qualquer coisa que esteja acontecendo, seja do estado acordado, vigília, seja do estado sono, para que eu possa estar consciente. E se eu acordar durante a noite, que eu aproveito a oportunidade para, por exemplo, fazer mandalas. E também observar os meus sonhos, que mesmo que eu não os lembre dele, que de alguma forma eu possa me exercitar um pouquinho, me abrir para este canal, porque sonhar, como a Lourdes tão sabiamente colocou, a gente sonha. Basta querer fazer conexão com esse processo. Primeiro isso. Depois pensar na possibilidade de que assim a gente não está só, né, Rita? Então, assim, é importante esse processo do encontro, porque com certeza absoluta eu posso descobrir um pouco mais a meu respeito no encontro com o outro, podendo perceber única e exclusivamente através de um segurar na mão, por exemplo, ou de um olhar, ou apenas uma escuta, saber que eu posso estar sendo acolhido naquele momento.
E também ficou um pouco claro na sua fala de que, assim, se eu não estou conseguindo ir embora nesse momento, que eu consiga, de alguma forma, observar a quem eu estou apegado, mas apegado no sentido de coisas ainda não resolvidas. Então, que eu possa aproveitar esse meu momento também para poder trabalhar a energia do perdão, que eu possa trabalhar aquela Ho'oponopono, né, como sabiamente lá os havaianos colocam, né, que é uma teoria e um trabalho muito significativo e interessante das energias, né, o aceitar, o amar, o perdoar, tudo isso vai fazendo parte do processo para esse desfecho, para esse desligar. E saber que mesmo olhar, de repente, para as mortes, não só para as físicas, mas a própria morte, desculpa, foi uma bobagem, não só a morte física, mas as mortes psicológicas, né, do ego, morte e renascimento do ego, também poder receber a ajuda do acolhimento, porque assim se por nascer a gente se entrega com uma alegria, com uma facilidade positiva, todo mundo fica ali junto, vibrando, como vai ser esse nascimento, né? As pessoas mais próximas envolvidas, às vezes os avós, os padrinhos, os tios estão ali, tá? Porque na hora da volta para a nossa verdadeira pátria, a gente também não se coloca nessa possibilidade quando tem a oportunidade, né? Que não foi, sei lá, um acidente, uma situação que tirou a vida de qualquer um de nós de maneira repentina, mas que se nós pudermos chegar nesse estágio, nesse lugar, onde temos a chance de poder ser acolhidos, por que não acolher também com o carinho, o amor e o respeito, como tanto a Lourdes quanto você, Rita, falaram até agora? Então, parece que eu já tenho coisas interessantes para começar a trabalhar nessa minha noite, não querer ficar atirando nos pardais às 4h30 da manhã, quando eles começam a piar, né? Que mais? Eu queria ouvir outras sugestões. Fala, Regina. O que tem acontecido comigo na pandemia, assim, não é todo dia, mas vem com uma certa frequência. Eu chamo de dorme e acorda, porque é assim, eu vivencio alguma coisa, né? E depois eu dou uma despertada, me mexo um pouquinho na cama e pego no sono de novo. Então, por isso que eu chamo de dorme e acorda, porque isso tem me acontecido durante a noite. E essas coisas é muito estranho, porque às vezes eu estou dentro da situação, e às vezes eu estou como espectadora, a coisa está acontecendo ali embaixo, lá na frente, e eu só estou olhando, só estou observando o que está acontecendo. Mas o que eu já senti foi o seguinte, que isso tudo que está acontecendo comigo são aspectos meus, né? Não só dessa encarnação, né? Podem vir de coisas até dessas outras 9 consciências que a gente tem, né? Então, o que eu tenho feito, assim, quando alguma coisa, assim, tá um pouco perturbada para mim, né, eu acordo, assim, meia assustada, sobressaltada. A única coisa que eu faço eu falo assim, olha, eu peço perdão por tudo que eu fiz de ruim para vocês e perdoo todos vocês por tudo que vocês estão fazendo de errado comigo. Daí, eu não sei, aquilo me acalma. E eu consigo levar assim, o resto da noite e o dia numa boa. E aqui em Ribeirão não tem buzina de ônibus, não. Só tem passarinho e galinha cantando às 5 horas da manhã. Acho que eu vou aí. Acho que eu vou dividir os meus pardais com você aí, Regina. Pode, porque tanto agora às 6 horas da tarde, quando começa a escurecer, quanto de manhã, quando começa a anoitecer, tem uma revoada enorme de pássaros que eles entram ou saem das árvores, né? Dependendo do horário, né? E dá para escutar tudo. Só que, para mim, é muito mais saudável escutar um canto de passarinho do que escutar a buzina do ônibus. Você sabe que eu tinha lá em São Paulo.
Você sabe que da minha casa, assim, sempre era muito comum, não sei se porque é rota de avião, e vocês sabem que eu sou ligado a essa coisa da aviação, né? Então, assim, tinha uma possibilidade de sempre estar escutando os aviões em determinados horários de noite, de madrugada, de manhã e tal. De dia não, porque tinha aquele movimento todo de cidade, né? São eu Paulo também não escutava. acontecia. Mas, amor, esse não tem mais avião passando. Ou eles implodiram, ou não estão mais avoando, como diz assim as crianças, ou de verdade a pandemia fez com que, de uma certa forma, esses aviões, nem isso não está passando mais. Então, quando você brincou Os aviões diminuíram por causa da pandemia, né? Com certeza. Então, assim, só ficaram os pardais mesmo para a gente poder ouvir. E as cracatuas que ficam cantando lá, né, pousadas nas árvores ali perto de casa. Né? Mas gente, olha aqui. Manda os pardal aqui para São Caetano, porque os gaviãozinhos comeu tudo, então não tem mais pardal aqui em São Caetano. Acho que eu vou dar um tiro para o alto, quem sabe eles pegam e avoam em direção a São Caetano. Não tem como é um passarinho de pobre. O prefeito acabou com todos os pardal daqui. Então precisa trazer para cá. Para. Então, assim, a minha história, assim, atual, né, dessas coisas, assim, que a gente está conversando, seria só isso. Eu aprendi uma outra coisa importante. Eu aprendi uma outra coisa importante com a Regina. A Regina está falando de estados de consciência. Às vezes eu estou dentro daquela experiência e eu estou ali, não sei se sonhando ou acordado, e às vezes é alguma coisa que está fora que, de uma certa forma, está se manifestando para mim nesse momento. E aí ela brincou também, carinhosamente falando, e ela tem feito o trabalho com perdão. Então, acho que também vale o diagnóstico nessas minhas horas que eu acordo ao longo da noite, para saber se eu faço parte daquela experiência como se eu tivesse num estado modificado de consciência experienciando aquilo, ou se é apenas uma lembrança, uma situação que se passou e eu estou revivendo isso no momento. Ou uma lembrança dessa ou de qualquer outra vivência que eu possa ter tido, mas muito legal também continuar trabalhando essa questão do perdão. Gente, já tenho muitos exercícios para fazer. Fala, Isilda, você ia dizer alguma coisa muito importante. Ô, Vitor. Fala, Kelly. Não, sabe o que é? A Isilda mandou uma mensagem no grupo falando que ela está com dificuldade de acionar o som. Ela falou que o celular dela está muito quente. Ixi, aí eu escrevi para ela, tenta sair e entrar de novo para ver. Então, acho que ela não está conseguindo desligar, acionar aí o microfone. Tá. Mas eu vou aproveitar e eu vou falar. Então fala, Kelly. Eu vou falar de uma, assim, pensando, né? Você falou dos passarinhos, e eu não sei exatamente qual é o passarinho, né? Esse de madrugada, eu não sei se ele é o sabiá. Ah, sabiá, obrigado. Isso, sabiá, obrigado. Como é bom conversar com gente entendida, ó. Consciências púrpuras sempre tornam a gente mais edificado, tá? Gostei, Kelly. Então, assim, ó, faz algum tempo que eu não escuto, mas assim, eu já tive momentos assim de vida de também acordar de madrugada, né? Assim, não tão de madrugada, tipo 3 horas da manhã, mas às vezes 5 horas da manhã e tal. E assim, a experiência que eu tinha, ela era interessante, era diferente, porque assim, eu gostava de ficar ouvindo o barulho do passarinho. E quando tem um silêncio absoluto? E só muito raramente, porque, como você sabiamente colocou, assim, não é que você acordava tão de madrugada, você acordava só no comecinho da manhã. Eu estou, assim, acordando muito de madrugada. E aí é um silêncio, um caos total, tá? Então, mas assim, era... Eu não sei, por a gente estar numa cidade tão difícil de ouvir o passarinho, né? Então, assim, eu gostava de ouvir o passarinho. Então, o que eu daria como sugestão para você? Ouça o passarinho. Você sabe que essa noite, para vocês terem uma ideia... Vale a pena ouvir os passarinhos. É muito melhor do que o avião e os ruídos dos ônibus, viu? Aqui eu estou sentindo isso. É muito legal.
E galo cantando também. Passarinho. Você E sabe os que galos essa também noite, cantando. eu achei que eu não estava dormindo ou acordando no meio da noite, porque tem muito pernilongo em casa. Então eu resolvi colocar um mosquiteiro na minha cama. E essa noite, quando eu acendi a luz, porque eu ouvia, né? Bzzz, e aí eu não sentia picada nenhuma. Aí eu falei, nossa, esses desgraçados pelo menos estão do lado de lá da tela. Quando eu acendi a minha luzinha sem tirar a mão de dentro do meu manto sagrado, dito, aquela cabaninha que eu fiz com o protetor lá contra mosquito, assim, gente, eles estavam todos grudados na telinha ali do mosquiteiro. E eu falei, desgraçado, vocês vão continuar aí batendo as asinhas e cantando desse jeito? Você imagina aquele silêncio ficar ouvindo a noite toda assim. Esse é ruim. Isso é ruim mesmo. E eles não te picam, né? Porque você está protegido com uma tela protegida, tá? Mas eles estão lá para dizer, olha, não adianta se proteger de mim, porque eu vou continuar presente aqui agora te incomodando. Que será, Kelly, que você imagina que seja, que na verdade está tentando conversar comigo e eu não quero prestar atenção? E aí vem no som desses mosquitos tenebrosos. O que você falaria para um paciente que te traz isso? Compra inseticida. Isso, Rita, é isso mesmo. Compra, faz assim, Põe Vitor. dela na janela para os mosquitos não entrarem. Tá com inseticida no quarto. Compra a raquete que dá o choque. Olha lá, pronto. Isso. É a melhor coisa. Doutora, comprei hoje para levar para casa, ó, gente. Será que vai funcionar? Comprei, ó, hoje para levar para casa. Ô, Vitor, e aí você... Chega e pronto, você fala, compra inseticida ou a raquete que dá o choque, pronto. Eu usei a raquete todas as outras noites, eu me diverti com eles estralando e aquele cheiro de carne queimada. Ô, Vitor, e você faz assim, antes de você ir dormir, se você puder, joga bem o inseticida, fecha a porta, deixa a janela fechada e você deixa um tempo ali, né? Não jogar o inseticida e você dentro, sabe? Porque assim, aqui em casa, a gente sentiu também o quanto que tá tendo de mosquito, né? Então, assim, é em todo lugar, é no quarto, é na sala, né? A gente também vive com inseticida aqui. Mas se o paciente de vocês chegassem com essa questão no consultório, era isso que você ia mandar eles fazerem? Jogar inseticida lá neles? É bem prático e objetivo. É bem freudiano. Assim, bem prático e objetivo para depois trabalhar outras coisas, porque de fato, mosquito é uma coisa que incomoda demais, né? O passarinho eu gosto, não me incomodaria com o barulho do passarinho, mas mosquito. Ou passa repelente, de repente passa repelente e está resolvido o problema. Pronto. Doutora, estou com um monte de mosquito na minha casa. O que eu faço? Passa repelente e joga Baygon. Pronto, acabou o problema. Até porque hoje o desconforto do mosquito, né, também é uma questão de medo, né? O tal o mosquito da dengue, né? Pode ser. Você fica vendo um mosquitinho assim, e aí? Esse é o mosquito da dengue ou não? Eu particularmente, eu tenho medo. Mas o Kelly, isso chega não é aqui perto. Isso não é muito num estado, como se fala, bege de consciência, só resolver na questão ordinária. Psiquicamente falando, o que você sugeriria para a pessoa que te trouxesse isso? Presta atenção no que os mosquitos querem de você. Picar. Como assim? Entendi. Eles são tão inteligentes que quando você vai pôr Baygon, eles põem máscara contra o Baygon. Ô, Vitor, o que os mosquitos querem da gente é o sangue. Sangue.
do vampiro! Gente, essas duas estão com a veia hoje, inspiradas. Ô, Maria Silvia, o que o mosquito vai querer comigo? Vai querer me picar? Mas o que mais que ele quer? Tá, mas Não, assim, essa da Kelly foi ótima. Vai perguntar para o mosquito: você é dengue? Vaza! ou é zika, né? Ou é chikungunya. Também tem uma variação, né? Gente, dá Então- para matar o mosquito com aquele elástico também, viu? É ótimo aquilo lá. Você mira e dá. Você mata tudo. Elástico? Que elástico? Elástico, gente. Elástico que a gente usa para elástico. De cabelo? Mostra aí, Lourdes. Fazer estilingue. Olha que pontaria, não? Tem que ter. Vou te contar que pontaria. Eu acho melhor levantar e vir para o consultório. É melhor, tá, gente? Ô Vitor, só se os mosquitos eles estão te trazendo essa possibilidade criativa. Você sai da sua casa, você vai para o seu consultório e aí você vai criar coisas. Aí você vai expandir mais as suas habilidades. Mais uma Gostei ideia, disso, Vitor. Kelly. Roupa de pegar abelha. Põe aquela Gostei roupa disso. e vai. Outro dia, meus pais perguntaram assim: escuta, onde você saiu? Onde você foi às 4h30 da manhã? Eu falei: para o consultório. E aí eu estava tudo tão silêncio aqui que eu vim gravar vídeos, gravar podcast. Já tenho 2 meses de trabalho adiantado aí nesse período. Mas o Kelly e os mosquitos ainda não foram embora, tá? Fala, Lu. Você está saindo da sua casa para ir para o consultório por quê? Porque aqui, pelo menos, eu não tenho mosquitos, eu não fico lá trancado e travado o dia inteiro, e outra coisa, eu posso fazer alguma coisa, porque lá, nesse horário, está todo mundo dormindo. O meu pai, teoricamente falando, é o primeiro a acordar. Ele, 6 horas da manhã, já está saindo de casa. Mas entre 4h30 e 6 horas da manhã, gente, quando eu saio às 4h30, eu já estou acordado desde as 2, 3 horas da manhã, né? Então, aí eu paro o carro aqui na porta, não tem problema, não precisa ir para o estacionamento. Porque o mosquito, o pernilongo, ele suga o sangue, né? Isso. Como a sensação que você coloca uma tela, é como se talvez você se sentisse sugado por alguma coisa? Ou na tentativa de... Eu gostei disso, Então, assim, se só o DTFON não funciona, se o perdão pode não estar funcionando, ou talvez eu não esteja fazendo a técnica adequada, talvez os mandalas eu preciso aprimorar um pouco mais meditações. No que será que eu ando me sentindo sugado? É uma boa pergunta isso para eu poder me trabalhar. O que é que você tem que pensar com relação a você mesmo? O que você tem que pensar com relação a você mesmo, ampliando mais seu estado de consciência? Quando eu perco o sono, isso também está acontecendo, 3h30 da manhã, às vezes eu estou aqui na sala, é assim, o que eu faço é um mergulho em mim. Eu fico me perguntando várias coisas, que eu estou lá escrevendo, como eu falei para você, a história da minha vida, eu fico ali me questionando, fazendo alguns questionamentos e reflexões para ir me aprofundando cada vez mais. Então, assim, no que tem que aprofundar mais aí? Não sei. Então, não dá para refletir sobre isso na hora que perde o sono? Não acho que a gente perde o sono só porque tem espírito zombeteiro do lado da gente atormentando. Não. Né? Perde-se o sono por conta de coisas, talvez, que a gente viva no dia a dia e que, como diz a Lourdes, está sugando você, tem que você perceba, e talvez essa hora seja a hora de refletir. Quer dizer, é uma possibilidade. Olha, estou gostando disso, viu? Que bom, vocês são bons terapeutas, hein? Então eu vou fazer mandala. Nos bichinhos que querem picar. Então, já que está mosqueteiro. Fala, Isilda. Quer falar? Fala, Isilda. Nossa, eu estava muito nervosa aqui, o negócio não funciona.
Então, enquanto vocês estavam falando em passarinhos, eu escuto um galo, ótimo, maravilhoso, que eu curto. Mas às 7 horas da manhã, acordar com o vizinho todo dia assobiando, não está. Acho que daí que está vindo minha irritação. Aí sabe o que eu tenho feito? Sabe o que eu tenho feito? Colocado mantra, porque ele fica. É o horário que ele acorda, é meu vizinho de baixo. Aí ele vai para o banheiro. Aí começa aquele assobio, mas é muito fininho, aquilo vai entrando, vai me irritando demais. Aí eu pego o meu celular, acho que é por isso que ele está com defeito, coitado, ele tem esquentado demais. Ponho o mantra, uma seleção de mantras e deixo lá. Porque assim eu não consigo. Aí abafa, que ele assobiu. Até eu falo, gente, como é que pode logo cedo de manhã? Não pensa nas outras pessoas, né? E fica naquele assobio. Então, e aí vai acumulando, né? Vai acumulando porque eu quero uma tranquilidade na mente, lógico, né? Então, aí eu estava pensando, eu falei, eles estão falando do passarinho, mas é tão gostoso ouvir passarinho. Eu troco de casa com você, Vitor. Vamos, uma semana para ver, tá? Você não vai aguentar, mas está demais, está demais. Não tem dia da semana, é de segunda a segunda. Tá demais. Então, eu acho que é todo isso. dia o sujeito toma banho. Eu estava levando tudo tão tranquilo, né? Super tranquilo, super tranquilo. Ai, de 2 semanas para cá, eu tô assim, já querendo abandonar esse barco e ir para outro barco. Você está no Guarujá ou você está em São Paulo? Não, eu estou em São Paulo. Em São Paulo. Tá. Lá tá pegando, eu não tenho internet lá, mas lá as coisas estão funcionando melhor do que aqui, gente. Eu tô para ir para lá já de novo. Tá. A minha válvula de escape. Mas que mais? É isso que eu queria falar naquela hora. Aí aperto o botãozinho aqui, o microfone não é ativado. Aí eu desliguei já, o Kelly, aquele momento do nosso intervalo, eu deixei ele desligado, né? Então, e outra coisa, eu já até comentei no começo, nada para mim está funcionando em termos de computador, de celular. Então, eu falei assim, eu devo estar com uma energia incompatível, não é possível. Porque nada, até o Zoom que funcionava no notebook parou de funcionar agora. Então, tá isso, e mexer em formato, né, na parte de computadores e essas coisas, nunca foi minha praia. Então, eu estou me sentindo impotente, porque eu quero fazer, eu quero atuar. Hoje, aqui, ficar o tempo todo em silêncio, foi muito difícil, eu querer falar e não podia. Então, é isso. Eu tenho acordado de madrugada, eu não durmo à noite, eu fico acordada. Quando eu vou dormir, aí eu acordo com assobio. Então, eu acho que eu estou tendo um descompasso aí. Talvez a gente precise disso para alguma coisa, né? Trabalhar mais paciência, Vitor. A vida inteira eu estou trabalhando essa paciência. Talvez, né? Alguém tem alguma outra sugestão, gente? Eu acho que todos nós, agora falando sério, eu acho que todos nós estamos tendo que trabalhar a paciência. Porque tem dias que eu também me pego bastante irritada com qualquer coisa. Eu estava até comentando isso com a Lourdes. Tem dias que eu realmente estou bem irritada, principalmente com barulho. É interessante porque é um paradoxo, porque a gente está na quarentena, né? Praticamente, eu, pelo menos aqui onde eu moro, que é um condomínio, é muito silêncio, né? Apesar de morar muita gente, mas à noite é um silêncio total. Eu tinha uma vizinha aqui que era um horror, mas foi embora. Mas agora, sim, caiu no silêncio total. Mas eu me pego, às vezes, muito irritada com barulho que parece insignificante, né? Mas que nem a Isilda com um assobio, às vezes, coisa boba. Às vezes eu estou assistindo televisão, meu marido vai lá na cozinha,
começa a mexer, lavar um prato, eu fico extremamente irritada. Então, eu acho que o estado de coisas que a gente está passando agora está proporcionando, de qualquer forma, a lidar com essa nova realidade, né? Até que as coisas não voltem ao normal, até que não apareça essa bendita dessa vacina, para que a gente possa sair desse estado de coisas. Mas eu acho que, no geral, estamos todos no mesmo barco, né? Tendo que lidar com coisas novas, tendo que lidar com o fato de ficar em casa. Por mais que a gente goste disso, tem hora que dá vontade de sair mesmo, né? Dar uma volta, ir numa padaria, ir numa farmácia, né? E eu acho que essa irritação é por conta disso que está acontecendo mesmo, né? Da gente estar... Na verdade, a gente está agora segurando a nossa essência, né? Não estamos podendo entrar muito... a gente está entrando no sentido assim, estar em casa, repensando muita coisa, né? Repensando nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar, o que é que está no entorno. Mas esse estado de irritabilidade, eu também já me peguei bastante irritada já. Como a gente sabe que o planeta está mudando a frequência vibratória, assim, para nós que estamos atravessando esse período, porque ainda não fomos embora dele, embora no sentido de desencarnar, né? Então, assim, com certeza absoluta, a gente tem um vínculo com essa nova modificação que o planeta está sofrendo. Então, isso também é uma característica para estarmos sendo chamados a essa nova oportunidade de consciência que o planeta requer neste momento. E muitos não vão ter grandes possibilidades de poder coexistir com a nova frequência vibratória que o planeta está se preparando e se apresentando para. Né? Então, se a gente parar para poder pensar, de novo, não é um desculpismo. Tudo isso que nós falamos até agora nessa segunda etapa, após o nosso café, e todas as sugestões na brincadeira, ou mesmo mais sério, que foram apresentadas, com certeza absoluta precisam ser olhadas, porque fazem sentido para isso que a gente está trabalhando nesse momento. Só que a gente tem que lembrar isso também, que nós, cada um de nós, está sendo preparado psíquica, física e em termos de perispírito, de consciência, para essa nova vibração que o planeta está se preparando. Então, é óbvio que nós também vamos sentir incômodos. Aqueles que estão mais sensíveis, carinhosamente falando, sem tirar o nosso aspecto de, como é que se fala, da nossa parte de responsabilidade, com certeza absoluta também tem essa questão dessa nova frequência vibratória onde nós estamos adentrando. Porque nós somos os construtores, enquanto ainda estamos presentes, encarnados no planeta, como a mão, a massa, né? Assim, o dedo de Deus que está colocando a possibilidade de trazer essas verdadeiras habilidades das novas consciências para esse mundo que nós estamos ajudando a formar aqui agora. Mesmo que eu desencarne essa noite. Então, pelo menos em plano físico, corporal, eu não vou poder mais continuar atuando. Não sei se em plano espiritual, aí vai depender do meu estado de consciência, da maneira como eu posso desencarnar ou não, lidar com a chance de estar lá no outro lado da vida, né? Brincando assim. Podemos até ser mais participativos nesse processo, mas vai depender da maneira como a gente também vai lidar com esse processo todo. Só que isso também é uma verdade, gente. De um tempo para cá, se nós pararmos para pensar, né, a gente tem que lembrar que assim, a Terra está mudando de eixo. A cada ano, né, existe uma quantidade de graus que a Terra está voltando para poder ficar exatamente no eixo de perfeita, como é que se fala? Envergadura, no sentido de que ela vai vibrar a respeito do eixo zero, e não mais com a inclinação que ela tinha. Que ela está entrando de verdade nesse processo dessa modificação de estado de consciência. Nós não sentimos muito, carinhosamente falando, tá? Porque assim, a gente tem que lembrar de uma coisa que é assim, quando a gente está no estado acordado ou de vigília, a gente está vibrando nessa mesma velocidade de sintonia que a Terra está, que a gente está nela, acoplado a ela nesse momento.
Então, é como se fosse uma aeronave, uma espaçonave, e a gente está dentro dela, a gente não sente tantos efeitos. Mas na hora que está despregado do corpo físico e há uma alteração nesse sentido, muito mais facilmente a gente sente essas frequências vibratórias em modificação. Por mais que a nossa consciência, mesmo que deslocada do corpo físico, ela também está adequada nesse momento para poder viver e vibrar nesta sintonia, porque a gente está preso, carinhosamente falando, neste momento ao planeta Terra, através do nosso corpão físico, que é o vaso, a morada, como todos colocaram. Então, é óbvio, vou voltar a insistir, porque é uma verdade, tem tudo isso que nós falamos até agora, da parte individual de cada um. O que esses mosquitos estão querendo, qual é essa energia que está sendo sugada nesse momento e que deveria estar sendo olhada com mais carinho, mais dedicação, mas também não podemos deixar de levar em consideração que, assim, quando nós temos um estado de consciência mais ostensivo, de sensibilidade, a gente capta essas mudanças de frequência e de vibração muito mais frequentemente, que não tem nada a ver com espíritos não tão evoluídos atuando sobre. Também pode ser, mas não é isso, é a mudança de padrão vibratório do planeta Terra. Então, talvez até por isso, assim, antigamente, quando eu acordava, ou eu estava no estado meio de torpor, eu via um ou outro espírito. Ultimamente, eu estou vendo vários. É assim, como se fossem flashes, assim, que vão aparecendo, né? Das mais diferentes, você vê mais ou menos até aqui, até o busto, é assim, você vê mais parecendo de diferentes épocas, inclusive. E aí eu acordo mesmo, saio do estado de torpor, acordo, não durmo, venho para a sala e vou fazer lá minhas reflexões. Mas eu tenho percebido esse negócio interessante, de vários, né? São vários flashes, assim, que eu vou olhando. Eu falo, nossa, mas de onde tudo isso está aparecendo? E por que está aparecendo? Por enquanto tenho a resposta, mas uma hora acho que vai vir. E também tem uma coisa importante que é assim, né? Não é 1, 2 ou 3 espíritos que estão trabalhando a constelação desse novo planeta. Vários de diferentes épocas e estruturas estão mexendo com a possibilidade de atuar nessa situação. Então, isso também é importante a gente pensar. Não é só o perdão e o auto-perdão, né? Mas também a possibilidade de perceber que eu consigo captar, através dessa vidência ou semividência, a possibilidade da manifestação e atuação dessas múltiplas consciências, preparando o planeta para aquilo que de verdade nós estamos atravessando. Sabe por que é importante nós falarmos a respeito disso? Senão a gente fica achando que a gente está louco e fora da casinha. Tudo bem? Então, assim, aqueles que de alguma maneira estão com essa consciência alterada nesse momento é porque tem uma hipersensibilidade em relação a isso. Não negamos em momento algum a parte individual de cada um psíquica, como cada um de nós aqui, com muita sabedoria e autoridade, sugeriu para que possa ser trabalhado. É uma verdade, não estou negando isso. Mas, em conjunto, também tem essa influenciação. Carla, você quer falar alguma coisa? Diga. Mas, enfim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu também tenho sentido isso. Eu acordo entre 3h30 e 4 horas da manhã, esse horário, e perco o sono completamente. Então, o que eu tenho feito? Eu acompanho muito de perto essa questão da transição planetária e da energia que vai modificando o nosso planeta agora, né? Então, o que eu gosto de fazer nesse momento é perceber como que eu estou sendo tocada por essas mudanças e o quanto eu estou sensível a isso ou não. E quando isso acontece com mais frequência comigo, porque eu também tenho sonhos, eu tenho uma sensibilidade grande, é parar e perceber, tem algo acontecendo maior e como isso está me impactando. Então, quando eu acordo, eu vou atrás, eu tenho uns 2 canais no YouTube hoje que eu acesso bastante, que trazem informações bem interessantes e que, para mim, parecem muito verdadeiras, muito conectadas com aquilo que eu sinto. E eu vou ver esses vídeos de madrugada. E é um tempo para mim também. Então, é o tempo que eu me abasteço
desse conhecimento da espiritualidade, do que está acontecendo nesse momento de transição, que eu vou ler um livro que é importante para o meu processo, ou que eu vou refletir sobre mim. Então, eu tenho feito muito isso e ficado muito atenta a essa questão da transição planetária, que realmente tem impactado, né, quem está mais conectado com isso, que está mais sensível, enfim. Mas esse canal, e depois quem quiser eu passo, que é assim, eu descobri, é maravilhoso. Publica lá no nosso grupo, Carla. Publica lá no grupo depois os vídeos, tá? Para a gente poder, quem quiser acompanhar, né? É interessante. Fale, Zilda, você ia dizer alguma coisa? Não, agora eu não desliguei mais o microfone. Mas então, e o que também tem ocorrido muito, quando eu lembro dos meus sonhos, são com entes meus, de familiares, né, que já desencarnaram. Então, é sonhos confortantes. Então, acredito eu que devo ter encontrado com eles alguma coisa assim. É muito interessante. E é porque eu sou muito difícil de lembrar sonhos, né? E quando eu lembro, foi alguma passagem nesse sentido. A semana passada eu tive, não é com a frequência assim todo dia, mas eu tenho percebido isso. Que legal. Aí eu elevo meus pensamentos, faço uma prece, emito luz, é o que eu tenho feito. E mantras, eu estou muito na seleção de mantras. Ô, Lourdes, só deixa eu só ver uma coisa. Lourdes, você ia falar alguma coisa? Desculpa, que você tinha... Não, eu ia perguntar para a Maria Silvia se tinha uma questão que essa coisa da Maria Silvia, se tinha uma questão, podia ser uma coisa de transcomunicação, porque eu me lembrei da coisa do crema, né? Da transcomunicação. Se ela poderia perguntar o que esses seres, né, talvez quisessem estar falando, ou estar falando para a gente, eu não sei. A sensação que me deu que poderia ser com o grupo, entendeu? Não sei. Aí eu me lembrei da questão da transcomunicação. O nosso. O nosso. Ah, posso perguntar. Porque me veio assim, sabe? Eu nem falei aquela hora, mas depois que eu acabei de falar, eu lembrei. Eu vi eu acho que uma entidade mesmo, mas assim, a forma dela era só forma e assim, bem branca só. E depois começou a pipocar todos esses rostos, né? De outras vezes, só os rostos. Posso até perguntar, ver se tem alguma resposta, né? Não sei. Porque outro dia descendo aqui... Nem passou pela minha cabeça, Lourdes. Que bom que você falou. Porque eu também não tinha lembrado, assim, mas é que outro dia descendo a escada aqui também de casa, eu topei com uma luz, assim, era tipo um orbe, né? Mas era claro, eu tive uma sensação boa, eu falei, ok, eu acabei esquecendo, não ficou aquilo, né? Quando ela falou, me veio assim, eu falei, opa, não sei. Então vamos perguntar. Né? Você pergunta, eu pergunto. É isso. Tá, obrigado. Rita de Cássia, você ia falar alguma coisa? Não, eu não me apresentei, né? Eu sou artista, então estou um pouco em outra área, mas dentro das falas eu pensei em algumas coisas, né? Essa inquietação da gente despertar, a gente muitas vezes liga a espíritos zombeteiros e coisas do gênero, né? Mas quando você está dentro de um processo interno criativo, você tem uma vida interna muito intensa. E o teu corpo, ele fica... A tua consciência, né, a tua atenção, ela fica nesse processo de descoberta criativa. E isso faz... Toda vez que você tem um insight, isso faz com que você desperte. E queira e comece a reorganizar essa percepção que você teve. Então, não necessariamente você acordar de madrugada é negativo, né? Porque pode ser que você esteja nessa função. Mas quando a gente acorda e tem um barulho ou coisas do gênero, se você depositar o foco nisso, né? Todo o teu ser vai se reorganizar em torno do seu foco. Então, vai ser muito difícil... Porque daí você vai ter que achar um outro foco para criar uma nova organização sua, perceptiva, né? Então, que
eu sei que é um exercício difícil, porque eu também tenho isso, mas eu acredito que seja assim. Aí você falou da morte, né, Lourdes, que eu achei interessante você trazer, né, porque o médico paliativo, tem uma amiga que e ela fala, né, que a função do médico paliativista é levar conforto para o paciente e para a família, né? Então você não usa máquina, você não tem nenhum instrumento, quer dizer, você não usa nenhum instrumento que faça com que esse paciente tenha uma vida artificial, né? Então ele entra na crise do problema dele, por exemplo, tem um efizema pulmonar, ele entra numa crise respiratória, o médico vai no quarto e vai fazer com que ele restabeleça a respiração, né? Então isso é tratar de gente para gente, né? De corpo para corpo, sem esse instrumental aí que a gente fez, que chamado UTI, né? Mas o que é interessante, que vocês devem saber muito melhor que eu, a vida, ela vai nos trazendo muitas experiências de morte, né? Só que a maioria das nossas experiências de morte, elas estão vinculadas à mudança de status, né? Então, né, como diz lá o Freud, depois do casamento, acabaram as cartas e tal. Eles não mudaram, mas mudaram o status. Eles não eram mais namorados, passaram a ser marido e mulher. Então, teve uma morte ali, né? Porque eles agora se formavam de dois corpos distintos, mas unidos. Então, isso modificou o foco, modifica todos os elementos. Mas como a gente não percebe isso, a gente não constrói um novo lugar, né? A gente permanece, né? Essa passagem é muito difícil de ser feita, né? E quando essa mudança... E por que também isso é mais difícil? Porque quando essa mudança de status está vinculada ao script social e cultural, você fala, ok, você tem todas as suas inquietações internas e fala, não, mas eu estou cumprindo o padrão social, né? O problema é quem não cumpre, né? Aí ele vai lidar com outras questões, né? Mas quando essa mudança não está no script, aí a gente tem um problema, porque daí a gente tem que entrar no estado criativo para resolver. E o que eu acredito, primeiro, antes de terminar, que você fala do nascimento e da morte, né? Porque o nascimento ele vai trazer o novo. É aquilo que movimenta o que está estagnado, porque vai trazer surpresas, descobertas, vai te resgatar a sua própria memória, né, das suas próprias descobertas e tal. E o morrer, né, a morte, é a gente deixar aí parte daquilo que me constituiu até aquele momento. Né? E tem um artista que chama Farnese de Andrade. Ele é muito interessante porque ele ficou muito impactado com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então ele tem um trabalho bem denso assim sobre a morte, né, da década de 60. É muito particular para o período, inclusive. E ele fala que quando a gente chora a morte do outro, a gente está chorando a nossa própria morte. Isso eu acho bem interessante, né? E como nesse momento, que eu acho que é o momento do Freud, foi a mesma coisa, porque eles estavam vivendo um momento social de uma grande mudança perceptiva, né, por causa das máquinas, do trem, né, que foram descobertos, mas naquele período da passagem do século, eles foram se estabelecendo socialmente, então isso faz com que você não esteja mais andando a cavalo, mas esteja indo para o trem, né? Então, o cavalo, você vê uma coisa interessante, você para e vai olhar, né? O trem, você fala, ui, passou! Né? Você vira para o vizinho e fala assim, você viu aquela árvore florida? Ele, que árvore? Né? Então, é uma mudança perceptiva, porque essas coisas fazem você mudar tudo, né? A maneira que você capta e tal. E eu acredito que agora nós estamos passando de novo por uma mudança perceptiva profunda. Isso para a gente não falar na questão das mudanças planetárias e tal, né? Por causa das novas tecnologias e tal. E eu acredito que essa pandemia, ela veio trazer uma vivência de morte coletiva, exatamente para que a gente possa ativar o nosso criativo e encontrar um outro lugar, não um novo normal, né? Mas um outro lugar de ser humano, né? Então, não é isso. E à noite é o seguinte, eu até durmo.
Mas eu tenho uma gata que ela resolve quando eu tenho que acordar, né? Então ela vem, ela faz carinho, aí eu viro, aí quando ela vai ver que eu não vou acordar de jeito nenhum, ela anda em cima de mim, né? Pesada, assim, pondo as patas. Aí eu falo que ela é um anjo, né? Eu falo que ela foi enviada para mim, para que eu não me deixe sucumbir por aquilo que... pelas minhas fugas, né? Então ela me faz acordar e falar, e aí? Eu acho interessante isso, tem uma maneira outra de pensar também, né? Eu demorei muito para chegar nisso. Primeiro eu queria matar a gata, mas conforme foi andando, eu fui percebendo que, assim, se passasse das 9 horas da manhã, daí ela não deixava eu ficar na cama mesmo. E daí eu comecei a perceber que, na verdade, ela era eu tinha que prestar mais atenção nessa coisa dela me acordar, né? Porque ela, para sair do velho e entrar num novo estado, que eu não sei qual é, o que é o inferno, né? Mas sei lá, era essa contribuição. Caramba! Adorei. Que contribuição! Adorei. Eu também. Adorei. É que é um olhar diferente, né? Porque eu venho de outro lugar, então. E é isso que é bem legal, profundo. né? Isso que é legal. Mas é isso que é importante, né? Porque, como o Vitor mesmo estava falando no começo, o poder do encontro, ele vai falar dessa aproximação de tantas e tantas e tantas áreas. Mas desculpa, só assim, hoje foi muito engraçado, assim, porque eu estava vendo, fui vendo outras coisas durante a semana e acabei vendo o filme do Freud efetivamente hoje, né? E não foi a troco de nada que ele ficou para hoje, porque tinha um momento, assim, a busca da ciência, né? A arte também estava nessa busca, né? E é engraçado porque eu olhei assim e falei, agora eu entendi porque o Vitor me chamou para o grupo. Né? Que é o mesmo olhar de outro ângulo, né? Então, que isso é muito rico para mim ouvir vocês também, muito rico, extremamente. Tá, toda semana, eu fiquei 2 semanas sem vir, fez muita falta, porque esse encontro está fazendo com que eu me organize de uma maneira diferente. Então, está sendo muito importante para mim. Eu quero agradecer a todo mundo. E nós a você, né? Eu não sou psicóloga e também esses encontros são extremamente enriquecedores. É um aprendizado maravilhoso, porque eu consigo enxergar as coisas com outros enfoques também, apesar de eu não ter nada a ver com a psicologia como profissional. Muito legal. Parabéns, Rita. Que bom. E eu acho, assim, carinhosamente falando, Ritinha, que você, assim, não sabe as palavras, não desmerecendo a participação de cada um de nós aqui, com as autoridades que existem nas estruturas psíquicas de cada um, mas de uma maneira poética, de uma maneira artística, você, e tão simples, no sentido de trazer, olha, gente, enxerga o óbvio. Vocês não pararam para poder perceber única e exclusivamente o óbvio. Os doutos estão brincando de falar de filosofia, de atitudes, de articulações, de normas técnicas ABNT, e não é que a arte não tenha isso também, porque ela ocupa, sim, um lugar dentro de uma ciência, ninguém está negando isso, bem séria, mas você colocou com uma visão bastante abrangente e simples, através da linguagem do próprio coração, aquilo que a gente está tentando fazer aqui há todo esse tempo, não só na tarde de hoje, mas durante todos esses encontros que a gente tem tido a oportunidade de estar presente. Sabe? A força que ela traz. Então, mas sabe por que a força? Porque ela fala com o coração, ela está centrada no core,
não é? Então, assim, eu ia brincar e dizer, nossa, por favor, sempre que você tiver que falar, fale. Mas é muito complicado dizer isso para um artista, porque o artista vibra numa outra sintonia, na sintonia da emoção e do sentimento. Então, precisa deixar que isso aconteça e flua para poder transmitir o que é necessário. Mas as suas colocações são extremamente pertinentes para aquilo que a gente está vivendo. Talvez o contraponto do que, no meu caso em específico, né, mesmo sendo intuição e sentimento como linha de base, mas aqui nesse momento tentando organizar de uma forma lógica esse tipo de raciocínio para a gente ter um começo, meio e fim. E onde eu quero terminar com isso, pelo menos no dia de hoje. E aí, com essa linguagem da dança, da escrita, da possibilidade da poesia e da música, você traz de forma tão sublime e sutil aquilo que a gente precisa aprender a viver no nosso dia a dia. Talvez o Sabiá, Kelly, tenha cantado lá no início da noite para poder dizer, olha pelo lado musical da coisa, a chance de poder acordar, estar de acordo com o seu core, e a partir disto atuar e agir. Mas eu não quis, né? Eu fiquei tão ali perturbado com aqueles sabiás cantando de manhã, que o universo tão sabiamente, através da minha consciência mais ordinária, trouxe mosquitos e pernilongos para fazer zumbidos ao meu ouvido, já que a musicalidade dos sabiás eu não pude perceber e adentrar naquele momento tão carinhoso, que era apenas a música cantando naquele momento. Então, assim, vem os bzzz, para que, de alguma forma, eu vá investigar com certeza absoluta qual é a parte minha, que eu não estou autoridade em mim, e por isso não deixando fluir. Aí as energias, como sabiamente vocês colocaram, estão sendo vazadas, sugadas, etc. e tal, por quem, como e de que maneira eu permito que isso aconteça, mas também poder aproveitar a oportunidade e pensar assim, levanta e vai colocar na prática aquilo que é a sua função e sua tarefa nesse momento. Nem que seja para ir para o espaço do silêncio absoluto, onde ali você pode gravar, meditar, pensar e atingir, sabe lá, quantas pessoas nessa massa, nesse momento, que estão na prontidão para serem tocadas e continuarem neste caminhar dessa grande evolução que é o nosso estado de consciência. Crianças, como sempre, foi uma tarde enriquecedora. Foi mesmo. Vocês, cada um de vocês, Rita Murilo, Regina, Kelly, Isilda, Lourdes, Carlinha, Maria Silvia, Rita de Cássia, cada um de vocês faz parte de um processo extremamente importante para que a gente possa estar refletindo, sentindo, intuindo e se emocionando com o que há de mais sagrado no nosso ser. Nós só somos capazes de estar e de ser graças ao encontro. Fechem os olhos, desabilitem seus microfones, por favor.